Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Existe ou não preconceito contra brasileiros aqui em Portugal ou em qualquer outro país do mundo, né? Acho que dá até para falar de uma forma generalizada assim, porque querendo ou não, preconceito é uma coisa que está em qualquer lugar do mundo, assim como racismo. E como é um assunto polêmico, não vou criar muitas delongas não, bora para a vinheta. Então, pessoal, por que o assunto, para iniciar, né, a conversa, eu vou colocando na minha agenda quais assuntos eu vou falar todo dia, né, com base até mesmo nas sugestões de vocês, por isso eu até aproveito para continuar dando sugestão sobre vídeos do canal, porque eu vou pegando aquelas informações, vou vendo o que se encaixa dentro do canal e coloco na minha agenda para falar. E com alguma outra coisa acontecendo, a gente acaba, né, mudando um pouco o roteiro. E hoje, especificamente, veio uma pessoa nos comentários, eu até publiquei o comentário. Quando começou o canal, eu coloquei o canal sem limite. A pessoa publicava no comentário e já ia para o ar automaticamente. E aí, quando você começa a ganhar um pouco mais de tempo de tela nos celulares das pessoas, nos computadores, o YouTube começa a te sugerir para mais pessoas, seu canal vai crescendo e começa a vir pessoas de todo tipo, né? E começou a vir comentários muito preconceituosos e tal, eu tive que barrar os comentários para ter aprovação antes, para depois da aprovação ele ficar disponível, né, para todo mundo ver. E a tendência que muito youtuber segue, na verdade, é até mesmo de cancelar os comentários, justamente para não fazer dos comentários um campo de guerra, né? Porque vai gente escrever um monte de coisa errada lá, um monte de bobeira, né? A verdade é essa. E aí é só dar trabalho para o youtuber, para a pessoa que está aqui se disponibilizando, doando o seu tempo, né? Para poder prestar algum tipo de informação e tal. Que, claro, tem hora que dá uma errada aqui, dá uma errada ali, tanto em erro de português como erro de alguma notícia mesmo que está divulgando, comete alguma gafe de falar alguma coisa e tal. Mas aí vem preconceitos, vem racismo, vem fascista, vem de tudo, sem querer entrar na política. E hoje entrou uma menina, uma moça, que eu vou deixar o comentário dela aparecer aqui na tela, falando justamente sobre a questão dos brasileiros, que os brasileiros não são queridos aqui em Portugal, que não são queridos nem mesmo na Europa, e que por conta disso, enquanto a gente puder ficar no nosso país, melhor. Eu não entendo porque, e aí eu começo o vídeo a partir de agora, então, né, eu não entendo por que pessoas se dão ao trabalho de querer maltratar outras pessoas, sabe? Ofender não só ao Giovanni, como ofender aos brasileiros e ofender a si próprio. Porque quando a pessoa faz isso, ela não se dá a consciência de que ela está mostrando para o mundo quem ela é. A pessoa complicada e difícil de lidar que ela mesmo, né, no caso é. E é estranho pensar que no mundo que a gente vive hoje ainda existem pessoas com tal preconceito, com tal mentalidade a respeito de coisas tão bobas. Porque, sinceramente, não é cor de pele que define ninguém, não é a nacionalidade de alguém que vai definir essa pessoa, se ela é boa ou se ela é má, né? Se ela é uma pessoa humilde ou arrogante, se ela é uma pessoa bondosa ou uma pessoa, né, má. Então, assim, não importa onde você nasceu, onde você cresceu, que idioma você fala, se você fala mais de um idioma, se você é poliglota, é estranho ver que o mundo ainda contém pessoas com esse tipo de pensamento. É muito triste, na verdade, falar sobre isso. O canal do Giovanni é um canal que tenta dar informações, prestar o máximo de apoio possível para quem quer migrar. Graças a Deus, eu sou cristão, eu sou católico, acredito em Deus e tal, e
tenho no meu cerne, no meu jeito de ser, essa questão de ajudar as pessoas. O intuito da Oliveira Imóveis, o intuito do canal é esse, é ajudar. Já falei, falo com todos os meus clientes, a empresa não é uma ONG, ela tem fim, sim, lucrativo. Eu tenho que sobreviver aqui dentro da Europa, dentro de Portugal, eu tenho contas para pagar. Então, claro, o serviço tem um custo, mas todo esse plus de informação que a gente dá é totalmente grátis, é com o intuito de ajudar. E graças a Deus eu ajudo não só brasileiros, eu já tive clientes de várias nacionalidades diferentes e já atendi inclusive portugueses que moravam fora de Portugal e queriam vir para cá. E como já aqui não mora há muitos anos, não tem parentes, ou até tinham parentes em alguns casos, mas as pessoas tinham parentes em vilas pequenininhas, próximo de Guarda, e queria vir aqui para a região de Braga. Já teve gente que desceu para Lisboa e lá não conhecia ninguém e pediu o suporte do Giovanni. Então, assim, é incrível pensar que no mundo, em pleno século XX, a gente tem pessoas com mentes tão fechadas que acreditam que o preconceito, que o racismo leva alguém para algum lugar. Em toda a história, tudo que a gente viu de pessoas que queriam maltratar, elas foram banidas da sociedade, né? Todas as ideias de escravidão foram vencidas, foram eliminadas. O Hitler, com o seu fascismo, ele foi literalmente, né, liquidado, e ainda assim existe gente que acredita nisso. É incrível. E eu não poderia deixar de falar hoje no canal sobre isso, embora o assunto fosse outro, mas eu não poderia deixar de passar isso para você especificamente que colocou o comentário, e se bobear e tá aí até agora, ou tô colocando de novo, o canal vai continuar, o Giovanni vai sim ajudar mais brasileiros a vir para Portugal, mais pessoas de outra nacionalidade também a vir para Portugal. E, sinceramente, eu desejo tudo de bom para você entender que você está sozinha no mundo com esse tipo de comportamento. Você, com esse tipo de comportamento, é minoria. E não é legal fazer isso. Não é sadio ter esse ódio no coração, ter esse rancor dentro de você, porque isso não te leva a lugar nenhum. Isso não te ajuda. O que você faz é o que você recebe. Então, tente ser uma boa pessoa para, mesmo sem fazer a boa ação, querendo receber, você sim receber coisas boas, porque aquilo que a gente planta é o que a gente colhe, tá? Desculpem a todos do canal que seguem a gente nas redes sociais por esse desabafo, mas eu queria falar sobre isso, porque o preconceito realmente ele existe, mas é igual o Giovanni está colocando desde o início, é minoria. Uma parcela muito pequena é que tem esse tipo de mente tão vazia e tão pequena. Eu até hoje, nesses vários anos, né, esses anos vivendo aqui em Portugal, eu só tive alegria com os portugueses. Todos, sem exceção. Não tive um que eu falasse assim, esse foi racista comigo, esse foi preconceituoso comigo. Não tive nenhum. Não presenciei em momento nenhum a xenofobia com o Giovanni ou com a família dele. O que eu presenciei foi sim aquela questão que a gente sempre fala dos portugueses, são muito diretos. Às vezes a gente fica com a impressão que eles estão sendo grossos com a gente, porque o brasileiro é cheio de cuidado, né, para falar, tem medo de falar o não na cara e tal, então ele vai enrolando, hoje eu não posso, vou marcar para outro dia. E o brasileiro, o português não, o português é mais direto. Não, hoje eu não posso, hoje eu não tô afim, fica para próxima. E aí você fica, pô, o cara foi meio grosso ali, mas não, é só o jeito deles direto de ser, que é um jeito muito bom, que com o tempo a gente entende, porque logo em seguida ele tá conversando com a gente normalmente. Então você vê que não foi por mal, é só o jeito dele de ser, que é diferente do nosso. Então,
Da mesma forma que eu sempre falo com o brasileiro que está chegando aqui, que nos primeiros dias comentam comigo, né? Não, Giovanni, tô adorando aqui, a primeira semana tá ótimo, mas tem português que é meio porreta, né? Meio acelerado nas falas, né? Eu reafirmo para a pessoa, não, isso é só um pré-conceito que a gente tem deles, de achar que eles são grossos, são tirados, mas não. Com o tempo você vai ver que esse é só o jeito direto deles falar e que é um povo maravilhoso, é um povo que eu aprendi a gostar demais, já gostava antes de vir, por isso eu vim, e que hoje em dia eu não abro mão de ter um português amigo meu, tem vários portugueses amigos meus de vir aqui em casa almoçar, eu ia almoçar na casa deles, porque realmente é a essência, viver em comunidade, é isso, é gostar de todo mundo, é abrir mão para todo mundo, não é querer separar, ser separatista, ser... criar minorias, isso daí só faz piorar as coisas, né? Finalizando, digamos assim, né? Só faz piorar. Porque quanto mais minorias você cria, mais fácil é de atacar separadamente essas minorias para depois ele ganhar sozinho, seja ele quem for, o mal, o racista, o xenófobo, indiferente. Quanto mais ele separar, mais fácil ele ganha de cada grupo daquele. Mas, se eu não me engano, tem uma frase, eu não sei se foi o Luther King que falou, ou se foi o outro, o Malcolm X, né, se eu não me engano, que fala que um negro ou um preto, depende, cada um, né, dá uma nomenclatura diferente, sozinho é fácil de vencer, fácil de abater. Mas se todo mundo se unisse, o sistema teria medo, né? As palavras não são bem essas, eu estou tentando lembrar aqui o que está no livro, mas de cabeça realmente eu não lembro. Mas um sozinho é fácil de vencer, mas se juntar todo mundo, não, né? O sistema perde. E foi assim que o King, com o Malcolm lá nos Estados Unidos, conseguiu acabar com aquela ideia tão preconceituosa quanto os negros que existiam. E isso se espalha para qualquer coisa, né? Pegando agora por nacionalidades, a gente tem essa mesma questão. É fácil falar mal de um ou outro brasileiro, ucraniano, polonês, que também tem os próprios ciganos. Saiu uma reportagem na televisão uns dias para trás de uma feirinha que estava acontecendo, não lembro na onde, e aí uma senhorinha portuguesa foi lá na feira e a repórter perguntou, e aí, como é que tá a feira aqui agora? Ela tá muito boa, né? Agora já não tem mais os ciganos. Aí ela percebeu que ela falou mal dos ciganos, ela, não, mas eu gosto dos ciganos e tal, e aí a reportagem meio que tentou encerrar o assunto porque ela viu que foi uma ação de preconceito, né? E isso tem que acabar, gente. É incrível pensar isso, entendeu? Não dá pra gente, em pleno século XXI, a gente está enfrentando esse tipo de preconceito, esse tipo de cisma com algo. Eu fiz um vídeo recente sobre os bairros sociais, onde eu mostrei que eu entro em vários deles, a maioria deles, 99% deles, não é nada demais, é um bairro comum como qualquer outro, um bairro só mais humilde, mas um bairro simples, sem violência, sem problema nenhum. E, sabe, ver agora uma portuguesa, assistir o vídeo do canal para vir expor tanta raiva, tanto ódio sobre brasileiro, me deixou atônico, me deixou sem entender o que é, o porquê disso. E eu gostaria de realmente falar com todos, não se preocupem, porque isso não é Portugal, isso não é o que acontece. Existe sim, a prova está aí nos comentários, eu não vou excluir o comentário, a não ser que a própria pessoa exclua ele, eu mesmo não vou excluir, a prova está aí. Existe, tá? Alguns podem passar por alguma situação, outros não, mas não deixem isso abalar o sonho de vocês, se é mudar aqui para Portugal, para a Europa, para a Argentina, onde tem a rivalidade no futebol com o brasileiro. Não deixem de mudar para qualquer lugar que seja,
porque juntos somos mais fortes, tá ok? Fiquem com Deus e até segunda. Tchau, tchau.